Então, estamos de volta ao nosso texto aqui do Apocalipse. Nós tivemos que dividir esse período aqui. Eu falo aqui, né, os 3 sinais, que é do 11, 15, 16, né? É muito, para não ficar muito longo para vocês. Nós falamos aí da visão da Arca da Aliança, a 7ª trombeta, a visão da mulher e o dragão, tá? E agora esse dragão desce, né? Esse dragão, ele sobe do mar. Vamos ver agora as 2 bestas, a besta do Apocalipse, não é isso, padre? Que na verdade são 2 feras, né? A maldade é apresentada como 2 animais híbridos, poderosos e muito maldosos. Vamos à leitura. Vi então uma besta que subia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres haviam 10 diademas, e sobre as cabeças um nome blasfemo. A besta que vi parecia uma pantera. Os pés, contudo, eram como os de urso, e sua boca uma mandíbula de leão. E o dragão lhe entregou seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta, e adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta dizendo: quem é comparável à besta e quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Ela abriu então a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra seu nome, sua tenda e os que habitam o céu. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Adoraram-na então todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Se alguém deve morrer pela espada, é preciso que morra pela espada. Nisto repousa a perseverança e a fé dos santos. Vi depois outra besta sair da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Toda a autoridade da primeira besta, ela a exerce diante desta, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Ela opera grandes maravilhas, até mesmo a de fazer descer fogo do céu sobre a terra e à vista dos homens. Graças às maravilhas que lhe foram concedido, realizar em presença da besta. Ela seduz os habitantes da terra, incitando a fazerem uma imagem em honra da besta que tinha sido ferida pela espada, mas voltou à vida. Foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que morressem todos os que não adorassem a imagem da besta. Faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam a marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso discernimento. Quem é inteligente calcule o número da besta, pois é o número do homem. De homem, seu número é 666. Eita lasqueira! Aqui, é muita coisa aí agora, padre. Aqui sim. Veja que aqui nós temos uma simbologia muito estranha de animais, bestas, né? Feras, na verdade. Nós não somos muito acostumados. A gente acabou usando um pouco a expressão que é mais forte, por exemplo, com os italianos, né? Bestia, no sentido de fera, um animal feroz. Onde nós lemos besta, nós podemos entender um animal feroz, né? E essa estranha simbologia, ela não deve levar-nos a considerar os presentes relatos como uma antiquada forma de falar, uma fábula de animais. Aqui o mal é visto com caracteres demasiadamente carregados. Vamos nos lembrar, não vamos nos esquecer disso, hein? De que o autor estava padecendo um exílio na ilha de Pátimos e pressentia profeticamente o quanto de perseguição se aproximava sobre a igreja. E o mal, poucos escritos falarão dele, com tanta veracidade, tanta convicção como o Apocalipse. O mal é uma realidade que invade completamente a história. Olha, vamos nos lembrar, hein? Então vamos retomar aqui o que nós vimos. Nós já vimos os 3 cavaleiros, está lembrado?
Sim. enlouquecidos que montavam cavalos de ambígua natureza, lá no capítulo 6. Nós já vimos a praga devastadora dos gafanhotos, lá no capítulo 9. Nós já vimos a cavalaria infernal, lá do capítulo 9. Todos esses animais que aparecem aqui, eles têm o objetivo de mostrar que o mal, atenção, de mostrar que o mal desumaniza a história. O mal profana a história, corrompe a história e aparta a história do seu sentido original e do desenlace final da salvação. E aqui então o mal, ele aparece encarnado fundamentalmente em 3 sinistros personagens. O grande dragão vermelho fogo, Dracon Pyrrhos Megas, não é? Aquele que apareceu lá no céu. A primeira besta que subia do mar, Ectestalas Therion Anabainon. Sim. E a segunda besta que subia da terra, Alotherion Anabaino Ectesges. Esses 3 personagens, o dragão vermelho fogo, a primeira besta que subia do mar e a segunda besta que subia da terra, se configuram como uma espécie de, atenção, uma espécie de chacota à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Se trata, com estrito rigor, de uma tríade demoníaca, uma caricatura diabólica frente a Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa é a raiz da sua malícia e também da sua altiva pretensão. Ir essencialmente contra Deus, combater a igreja por todos os meios possíveis, com a ferocidade e a sedução, apagar da terra qualquer vestígio de autêntica humanidade. Os 3, veja, eles estão permanentemente em pé de guerra e sua perseguição, ela mostra-se na história de maneira incessante. Ou seja, é uma perseguição do mar, da terra, e de toda maneira possível contra os descendentes, da mulher. Exato, né? isso. Em todo momento. Em todo momento. E ele coloca essa imagem horrível, né? Cada vez, ou seja, a maldade encarnada, que nós chamamos de anticristo. Sim. Que de fato ele quer acabar com o reino de Deus. Então o mal, que começa com uma serpente, na tentação lá no Gênesis, cresce cada vez mais como um animal feroz, a ponto de desumanizar o próprio homem. Vamos ver se você vai se lembrar aqui, hein? O grande dragão, que nós lemos ali no capítulo 12, ele aparece recarregado com as designações bíblicas, negativas mais célebres. Por exemplo, lá em 12:9, se você bater o olho lá, ele foi chamado de Ro-Ofis Ro-Arraios, a antiga serpente. Antiga serpente, não é verdade? chamado Diabo ou Satanás. Exatamente. Ora, a antiga serpente foi a que seduziu Adão e Eva lá em Gênesis 3. Então, o que você disse é verdade. É o mal presente durante todo o tempo da história. Só que vai chegar no máximo da humanidade. Exatamente. A maldade humana que começou na tentação pequena de um Adão, uma frutinha, vamos dizer, né? Aí, se obediência. você bateu o olho lá e você viu, lá em 12:9, que ele chamou também esse moço aí de antiga serpente, mas de diabo ou Satanás, né? Sedutor de toda a terra habitada. Exatamente. Rocalúmenos diabolos kai ro Satanás. Como aparece também lá em Jó, no capítulo 1, em Zacarias, no capítulo 3. Ou seja, o grande dragão, que nós falamos dele lá, ele representa toda a realidade poderosa do mal na sua raiz, sua enorme vitalidade que não cessa, ou pelo menos parece não cessar. Vou jogar uma pimentinha aqui, padre. O tempo está correndo, hein? Essa interpretação, não sei se é protestante, se é pentecostal, ou de onde surge essa profecia, essa interpretação de que a besta do Apocalipse será o Papa.
Que é essa aqui da terra aqui que fala de 2 chifres, que no caso é a Mitra, é aquele que governa e coordena, que dentro da igreja que vai acabar. Vamos chegar lá. Ah, Vamos chegar- não, nessa parte não? Nós vamos chegar Não é lá. essa parte aqui não? Não, ainda vamos chegar lá. Ave Maria. Nós vamos chegar lá daqui a pouco, né? Nosso tempo tá correndo, padre. Ou seja, é o princípio visível instigador do mal que se reproduz na história humana. O mal não se deve só à malícia dos homens, mas se deve, segundo o Apocalipse, e segundo nós também, segundo a nossa fé, ele se deve a uma força sobre-humana, uma força que corrói, que corrompe a bondade original da humanidade. Ou seja, o grande dragão, ele engendrará suas 2 emanações mais notáveis, a primeira e a segunda besta. Por isso que eu pedi para ter um pouquinho de paciência, né? Então, o dragão é o princípio de tudo, é o original, né, digamos assim, né? Mas ele vai engendrar 2 emanações históricas, que é a primeira e a segunda besta. A primeira besta aparece aí no capítulo 13, versículos de 1 a 10. Diz o texto que ela sobe do mar. Sim. Ectestalaces, Therionanabaino. Ela viu uma fera que subia do mar. Ou seja, ela sobe do obscuro mundo do caos. Porque o mar, no Antigo Testamento, representava o caos. Sim, a força contrária a Deus, por isso Jesus Cristo anda sobre o mar, no sentido que ele está acima de tudo isso. Exatamente, né? Como as 4 bestas vistas pelo profeta Daniel. O profeta Daniel também fala de 4 bestas, lá no capítulo 7. Então, na Bíblia, o mar personifica as potências hostis a Deus. O aspecto dessa primeira besta, se bater o olho lá, você vai ver, ele é híbrido. Ele é o cruzamento de vários animais. Nela se congregaram as bestas anunciadas pelo profeta. Tem 10 chifres, Queratadeca, e 7 cabeças, Quefalás, Repta. Tantos chifres e cabeças indicam o quê? Tantos chifres e cabeças indicam a soma das 4 bestas da visão do profeta Daniel. É a concentração de todos os impérios que haviam oprimido historicamente o povo de Deus. E o Apocalipse a vê profeticamente encarnada no Anticristo, ou no Império Romano, porque o Império Romano busca a adoração, ataca a Deus e aos santos que habitam nos céus. E diante disso, não sei se você está lembrado que nós falamos uma vez, teve uma imagem aí que você mostrou o mapa, que é um mapa que mostrava a ilha de Patmos, Sim. né? E a gente dizia, ele na ilha de Patmos contemplava o Ocidente, contemplava o mar Mediterrâneo, Sim, sim. de onde vinha o quê? A invasão do Império Romano. Tá aqui, ó. Né? Vou achar aqui, ó. Esse daqui eu estou querendo aqui, ó. Vamos lá, ver se você Deixa eu encontra. ver se eu acho aqui. É esse aqui, ó. Um momentinho só. Show. Achei. Eu tô ficando fera nisso. Que bom. Ali, ó, tá vendo? Então, ele olhava para um lado e ele via as 7 igrejas, onde hoje é a Turquia, né? Ele virava para o outro lado e ele via o mar Mediterrâneo, de onde vinha quem? De onde vinha as forças invasoras do Império Romano. Né? É a besta que sobe do mar. Para o tempo de João, a besta é o Império Romano. Sim. Mas a gente percebe A besta que sobe do mar. Porém, o Apocalipse também, ele é atual porque o homem continua, a maldade continua, e hoje também nós temos outras bestas. Nós temos outros impérios que também tentam, que saem do mar, do máximo da maldade, do caos, para poder afligir o ser humano. Então, por isso o Apocalipse, ele olha para um futuro, porque o ser humano, ele continua... Provavelmente não. Provavelmente não. Mas nós olhamos. Porque nós fazemos, é igual agora, durante esse tempo, que é o tempo do Advento. Né? Nós estamos celebrando o Advento que recorda
o nascimento de uma... Jesus já nasceu, Jesus não vai nascer de novo, ele já nasceu. Então, por isso que no Advento nós somos convidados a olhar nas duas direções. A olhar para o passado e celebrar o nascimento e a encarnação de Cristo, mas também olhar para o futuro e lembrar que Cristo vem, né? Então, só um pouquinho, diante disso, olhando para o mar e olhando para essa besta que vem, né, que é a perseguição, né, o Apocalipse ele exorta o quê? A manter a paciência diante das adversidades que esperam todo cristão, o sofrimento, o exílio e a espada, né? Tá lembrado da palavra de São Paulo? O que vai nos separar do amor de Deus? Fogo, espada, morte, tempestade. Nada pode nos separar do amor de Deus. Porém, a realidade profunda dessa primeira besta, nós só descobrimos quando ele se compara com a realidade de Cristo, do qual ela não é senão uma sombra sinistra. Porque Cristo recebeu o poder do Pai e o exerce sobre a terra, diz o Apocalipse 2. A besta, ela recebe o poder e a autoridade do grande dragão, diz o Apocalipse 13, capítulo 2. A ele se refere constantemente. A glória da besta que vem do mar consiste o quê? Na adoração do dragão. E como ele, o que ela faz? Guerra aos cristãos. Fala-se da encarnação do diabo. A encarnação do mal. Do mal. Como se, não, mas falam-se da encarnação do próprio filho do diabo. Isso não sei se é na mente cinematográfica, em muitos lugares aí, sim, que falam desse mal que se encarna. A doutrina fala uma coisa sobre isso? Não. Mas a doutrina diz assim, que a besta, ela é o representante do dragão. Ela é aquilo que, na terminologia mesmo brasileira, nós chamamos de lugar-tenente. É o lugar-tenente, quer dizer, é o lugar onde o dragão age, não é? É a sua presença visível nesse mundo. Já Cristo, diz o Apocalipse lá no capítulo 5, ele é o leão da tribo de Judá. Holeon ectes files Iuda. Ele é o cordeiro sacrificado. Mas como diz o Apocalipse 6, ele está em pé, né? Arnio estekos. Ele não está morto, ele está vivo. A besta é um animal híbrido. Ela é uma mescla, diz ele lá, de leopardo, pardalei, de urso, arco e de leão, leontos. Esses são os animais que aparecem aonde? Aparecem na visão do profeta Daniel, lá no capítulo 7. Então, voltando aqui, Padre Anderson, volta a repetir. A besta é um animal híbrido, é uma mescla de leopardo, de urso, de leão, e esses animais, como eu disse anteriormente, eles aparecem na visão do profeta Daniel, lá no capítulo 7. Cordeiro foi morto, porém vive, como disse lá o Apocalipse 1. E também o Apocalipse 2. Foi sacrificado, mas está de pé, ou seja, está vivo. A besta foi ferida em uma das suas 7 cabeças, porém essa besta foi curada, não é? Diz o texto, né? Falou lá. E aqui então se faz alusão à enorme vitalidade do Império Romano e à enorme vitalidade do imperador. Havia uma crença no primeiro século, que era a crença do imperador Nero redivivo. Que Nero, mesmo se morresse, mesmo tendo morrido, ele continuaria vivo nos imperadores posteriores, né? Em termos, por exemplo, do imperador Domiciano, que era o imperador da época, dessa época da grande perseguição. É como se Nero continuasse vivo nele. E você lembrava da questão de uma encarnação do mal, sim, né? Quer dizer, o mal ele continua se encarnando, né, na história, nessas figuras, né, que aqui, por exemplo, a elas é dado o nome. E a maldade vai crescendo tanto no coração da humanidade, do ser humano, a ponto de quase que personificar, né? Exatamente. Mas é fruto de uma
consequência de desobediência à palavra de Deus. E isso é uma coisa assim que, de certa forma, mete medo na gente, né? Por isso que muita gente tem medo de ler o Apocalipse. Mas a pessoa não pode, ao ler o Apocalipse, não pode se esquecer de que se fala dessa coisa horrorosa das feras e etc., das bestas, mas não pode se esquecer que o cordeiro, e dele também se fala, ele tem 7 chifres e 7 olhos. Se fala disso lá no capítulo 5, né? A besta tem 10 chifres, e esses 10 chifres são 10 reis que lutarão contra o cordeiro. Porém, depois nós vamos chegar no capítulo 17, lá se afirma claramente: o cordeiro venceu. O cordeiro vencerá. O cordeiro é adorado junto com o Pai, por sua criação. A besta e o dragão subjugam a todas as gentes para que lhe rendam culto. O que ele diz lá no capítulo 13, versículo 8? No versículo 8. Adoraram-na então todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Então, os que seguem o Cordeiro trazem consigo um sinal de pertença sobre a fronte. Estão lembrados? Foram marcados na fronte os 144 mil. Os adoradores da besta, recorda o capítulo 13, versículos 16 e depois o capítulo 19 e 20, foram enganados e trazem consigo igualmente uma marca, mas uma marca em sua mão e em sua fronte, diz lá o texto. E aí vem as teorias apocalípticas, interpretações, né? Que todo mundo será marcado com um número, né? Que agora tá aí na internet aí não vou falar o nome de fulano, pessoas, né? De um grande empresário mundial aí que vai envolver a ponto de nós só poderemos ter acesso a algumas coisas na vida se nós recebemos um chip que será colocado em cada ser humano. E como nós hoje somos dependentes hoje da internet, que talvez o telefone seja esse número que cada um nós carregamos, dependentes. Mas mesmo que o chip não esteja em nós, ele está conosco. Só que aí caminha, olha as projeções, estou trazendo do que a gente ouve na internet, né? Que vamos caminhar para o momento em que nós iremos passar a precisar de comer, beber, tudo a partir deste chip, deste número, né? Que nós teremos. Então, quem se recusar, né, terá privações, mas a humanidade ela passará por depender disso, né? Foi muito bom você ter lembrado isso. Muito bom, magnífico, porque definitivamente o que o Apocalipse faz? Ele esclarece quem é mais poderoso, se é Cristo aqui ou o Império Romano, né? De forma que é preciso a gente situar a vitória entre os mártires, que são humilhados e que derramaram seu sangue, ou entre os carrascos, que aparentemente triunfam. Quem é o Senhor? Pergunta o Apocalipse. É Cristo ou o Imperador? Né? O Apocalipse, através desse refinado paralelismo, que podemos ter, se alguém quiser trazer para os dias de hoje, se nós tivermos que passar por isso, nós passaremos. Se nós tivermos que usar chip, nós usaremos, entende? Então o que o Apocalipse quer mostrar? Ele quer dizer que mesmo que nós passemos por tudo isso, ele oferece uma chave de solução. Ele oferece uma chave de solução que responde ao grito do arcanjo Miguel: quem é como Deus? E afirma, como ele já afirmou, lá no capítulo 1, versículo 8, Cristo é ele que era, que é e que vem. Hoon, kai hoen, kai ho erhomenos. É ele o que era, o que é e o que vem. A ele é que pertence a divindade eterna. E enquanto o Apocalipse recorda também lá no capítulo 17, nós vamos ver que a besta, olha só, isso aqui é uma coisa interessante, gente. Porque lá o Apocalipse 1:8 diz lá, Padre Anderson, dá uma olhadinha para nós lá, porque é importante a gente saber essas coisas. Olha o nosso tempo, Padre Misericórdia, hein? 8. 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, aquele que vem, o Todo-Poderoso. Hoon, kai hoen, kai ho erhomenos. A ele pertence a divindade eterna, o Todo-Poderoso, Pantocrator. O Apocalipse recorda, lá no capítulo 17, versículo 8,
e versículo 11. Leia esses 2 versículos para nós. A besta que viste existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta, pois ela existia, não existe mais, mas reaparecerá. É isso aí. Enquanto Cristo é aquele que é, que era e que vem, a besta ela era, porém ela já não é mais. Então o Apocalipse, ele responde também a um consolo. Até para nós, quando ouvimos essas teorias como essa que você colocou aí, os cristãos, eles têm um destino glorioso. Eles estão inscritos no livro da vida do Cordeiro sacrificado, diz lá o capítulo 13, versículo 8. A primeira besta representa, pois, o quê? O que a primeira besta representa? Aquela que sobe do mar, ela representa todo estado que vai contra Deus. E todo estado que se faz adorar como se fosse Deus. Para atingir o seu objetivo idolátrico, ele recorre a qualquer tipo de perseguição. Porque foi isso prometido à serpente no paraíso. Se comeres desse fruto, serás como ele. Aí, pronto. E no fundo, o ser humano é tentado a querer ser Deus. É isso aí. Prescindir de Deus, ocupar o lugar dele, mandar, dominar. Esta é a grande tentação que foi de Cristo, que também é de nós, a cada um de nós. São aquelas 3 tentações, né, dos 3 P's que nos acompanham a vida toda. Do poder, do prazer e da pecúnia, que é o dinheiro. São as tentações que nos acompanham do berço ao túmulo. O tempo todo nós somos tentados. Né? Porque com poder, com prazer e com o dinheiro, nós nos sentimos como deuses. Porque Então, eles promovem uma satisfação, né? Senhores do bem e do mal, acima do bem e do mal. Né? Então, como símbolo que deve ser decifrado pela comunidade cristã, não se esgota no Império Romano. Né? Aquele é emblemático, mas se tende inexoravelmente a expandir-se e a reproduzir-se em outros sistemas fechados, né? E centros de poder absolutos, anticristãos, que atentam contra Deus, que pretendem também escravizar a imagem viva da sua vida, da sua liberdade, que é o ser humano. Agora, Padre Anderson, e a Agora chegou a ela, chegou a segunda besta. Diz lá os versículos 11 a 18 que a segunda besta que aparece aqui, ela sobe, a primeira subia do mar. Do mar. Essa segunda sobe da terra. Alotherion anabainon ectesges. Sobe da terra. Que significa o horizonte onde se desenvolve a história humana. A história humana não se desenvolve no mar, ela se desenvolve na terra. Aqui no caso, essa terra é... Agora, se eu ponho aquele mapa de novo, Padre Anderson. Um momentinho só, padre, já pego. Pode falando aí. Nesse caso, essa terra aqui é o Oriente Médio, que hoje está em guerra, né? É o Oriente Médio. É a Ásia Menor. Já vem identificada e assinalada. Quem é ela? O próprio livro diz quem é a segunda besta. Diz que ela é o pseudoprofetês, é o falso profeta. Como indica Apocalipse 16, Apocalipse 19 e Apocalipse 20. A sua realidade profunda emerge quando ela é comparada com o Espírito Santo, que é designado com predileção no capítulo 19 do Apocalipse como espírito de profecia, topneumates profeteias. É o Espírito quem fala à igreja, interpretando a palavra de Jesus. Essa é a pretensão da segunda besta. O mapa está aí, ó. Ah, isso, ali. Então, a terra, que terra é essa? De onde é que sobe essa, onde é que essa besta está? Ela está nessa terra aqui, ó. É a terra onde se encontram as 7 igrejas. É aí que ela aparece. Tá, mas detalhe interessante desta besta é a imagem colocada. Vamos falar nela. Né? Ela é uma besta de 2 chifres como um cordeiro.
O cordeiro também é a imagem Por isso do ela Cristo. por isso É ela- para confundir. É isto? É isso, é por isso que ela é falso profeta. Né? O que é o falso profeta? Ele aparece como se fosse o profeta, mas não é o profeta. Não é o profeta, a besta da terra. Ai, que imagem horrorosa, credo. Olha o sorrisinho dela, que coisa. Pelo amor de Deus. Já pensou, Padre Anderson, vocês voltando para casa de noite, quando desce do estacionamento que vai entrar para casa e encontra um bicho desse? Boa noite. Olha os Padre. olhos. Mas esta besta, então, se usa a imagem do cordeiro, é algo para confundir. Para confundir. É como Pra se confundir. estivesse. Como é que é a expressão de Jesus Cristo? Com peles de Cordeiro. cordeiro, não fala? São Serpentes, lobos lobos com em peles de cordeiro. né? É daí que então que vem essa interpretação? Essa é a pretensão da segunda besta. Né? Que a imagem da primeira besta pudesse falar. A profecia bíblica está representada na pessoa do profeta Elias, não é? Que fez a maravilha de baixar fogo à terra, lá em 1º e 2º Reis. O Espírito Santo fez descer sobre os apóstolos em forma de língua de fogo, né? Glossa e rosa e pirós. Também a segunda besta realiza coisas maravilhosas, diz o texto. Sim. Porém, sua finalidade é enganar. Ela não realiza coisas maravilhosas como o profeta Elias, como o Espírito Santo, para esclarecer, mas para enganar. E faz descer fogo sobre a terra, diz lá, hein? Sim. Pirrina ectu uranu katabain nepitengen. Faz descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Exato. O Espírito de Deus dá vida às duas testemunhas do profeta. Está lembrado lá no capítulo 11? Aquelas duas testemunhas do profeta foram mortas na praça. Segunda besta, aí também, ela infunde um sopro de vida sobre a imagem da primeira, lá em 13:15. Assim, pois, a segunda besta é o quê? É o espírito da mentira. Mas ela vai vir realizar presença, seduzir os habitantes da terra, incitando-os a fazerem uma imagem em honra da besta que tinha sido ferido pela espada. Isso aí. Ou seja, Para quê? Para enganar. alguém com carinha de bom, Para enganar. bonzinho, cara de cordeiro, Isso. mas no fundo, É um lobo feroz. é um lobo feroz. feroz. E que vai levar muita gente, vai carregar muita gente. Aí, Padre Anderson, Ave Maria, cheia de graça. foi muito bom você ter dito isso. Foi muito bom. O que então a segunda-feira... Perdão, o que a segunda besta representa? A segunda besta representa o espírito de persuasão. O espírito de propaganda. Propaganda do Estado, propaganda política. A sua força de captação, a lisonja, é mais eficaz às vezes do que a perseguição direta. Ela não persegue. O importante dela é conseguir persuadir as pessoas, enganar as pessoas. Né? Ela não é uma besta, ela é uma besta inteligente. Né? Ela marca a fronte, haragmata epitometon pepotonauton. Isso é, ela, quando diz que ela marca a fonte, ela marca a decisão. Ela marca a decisão. Ela marca a mão direita. Haragmata epites reiros autontes dexias, isto é, a iniciativa, né? A decisão, a iniciativa. Ou seja, a segunda besta, ela forma adeptos fanáticos, cria grupos completamente fechados, impede o livre comércio das ideias, impede o intercâmbio das pessoas. Isso significa o quê? Isso significa a propaganda de Estado, que se faz adorar, toda forma de promoção e de engano que consegue que esse Estado totalitário exista. Representa, pois, o quê? Palavra que hoje nós gostamos de usar muito. A segunda besta representa toda a ideologia, que é essa tremenda máquina, né, que anula a capacidade, por exemplo, da decisão religiosa e autônoma das pessoas. Então, padre, não está errado dizer que nós estamos vivendo sinais do apocalipse. O que vemos hoje, misericórdia, gente. Assim,
Isso continua a acontecer. O mal personificado, esse bonzinho que na verdade não é bonzinho, que está ludibriando. Ou seja, isso está acontecendo hoje. Nesse sentido, sim. Nesse sentido acontece. E por que aquela segunda besta faz isso? Ela faz isso para conseguir o quê? O culto idolátrico e anti-humano. E o capítulo 13, ele acaba com uma chamada reflexão sapiencial, né? O número da besta é 666. Kairo aritmos autonestin hexacosia hexeconta ex. Que segundo as regras da gematria, ou do valor simbólico dos números, e lido em caracteres hebraicos, dá como resultado Neron César. Sim, eu separei aqui, padre. Tá aqui, ó. Vou ver se eu consigo colocar. Eu tinha colocado, mas sumiu. Se conseguir vai ser legal. Vai ser legal aqui. Isso. É isso aí? Nero. Isso aí que tá, no caso, em hebraico, né? Em hebraico. E tá em em latim. É. Alessandro, Nero. por favor, Alessandro, coloca pra mim a imagem aqui. Você consegue? Isso, tá aí, ó. Então nós temos aí... Neron César. Explica pra nós aí, padre. É por causa do valor dos números, né? É o valor dos números hebraicos. Então os dois falam Nero César, Os né? dois, sim. Mas escritos em hebraico. Hebraico e aqui em latim. Que era a língua de João. Não, os Não, dois os dois lugares, Os dois são hebraicos. Exatamente. O primeiro está Neron e o segundo está Nero, né? Sim. E ali tem o valor dos números. E dá sempre o resultado lá em cima. Em hebraico, 666. Em latim, 616. Tá certo? Agora, essa é uma conta muito complicada. Por quê? Porque o Apocalipse não foi escrito em hebraico, ele foi escrito em grego. Uau! Entende? Então, é um mistério irritante. Irritante. É mistério. Chega a ser irritante. Porque nem eu, nem ninguém, nós vamos criar uma porção de ideias, ó, pode ser que seja isso, mas ninguém vai poder dizer, é exatamente isso. Teve alguém que disse o seguinte, se Deus quisesse que se soubesse quem é, o Espírito Santo teria revelado. Parece então que é um mistério irritante que nós vamos ter que conviver com ele. Mas vamos falar um pouquinho disso aí aqui agora, tá? Vamos lá. Vamos lá. Então, esse poder, ele está falando de um poder demoníaco. Ele está falando de um poder bestial, uma fera, que se encarnou no personagem de Nero, que tanto perseguiu os cristãos, cujo espírito parecia encarnar-se em sucessivos imperadores. Porém, essa cifra, 600... Nossa, que coisa horrorosa, Padre Anderson. Eu tô na internet procurando aqui, gente, imagens, para poder ilustrar um pouco. Essa cifra 600, ela é 666. E não 777. Que é o número perfeito. Exatamente. Portanto, se refere a uma perseguição cruenta, mas não total. Se nós fizermos uma interpretação cristocêntrica, 7 é o perfeito na Bíblia. Sim. Se está em 777, podemos falar do Deus trino, Trino, certo? que é a perfeição. Que é a perfeição. E nós temos 666, é alguém que tenta ser como Deus, Mas não será. mas não consegue, não será. É o imperfeito, né? Então, esse símbolo, ele ao mesmo tempo anuncia o quê? Ele anuncia a perseguição, mas ele anuncia também e indica a sua parcialidade. O autor, como em outros textos do Apocalipse, ele envolve o leitor mais uma vez, né? No cálculo dos números, e faz um convite aí no capítulo 13, versículo 8, não é? A calcular o número da besta. Ele não fala lá? Sim, 13 e 8? É. É 8? Acho que é o mais, pai, não? Não, vai lá adiante, é no final, né? É mais à frente. Veja lá. Quem é inteligente calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666.
E não sem motivos, Padre Anderson, para comprometer. Por que o autor faz isso? Ele fez isso para nos comprometer na leitura e para dizer que aquilo sobre o qual ele está falando é importante e que diz respeito a nós. E isso é verdadeiro, sobretudo para o cálculo, explicitamente solicitado, né? Aqui, ou seja, que o leitor saiba calcular o número da besta. Psefissa totonarithimon tutherio, que saiba calcular o número da besta. Engraçado que João não revela a solução do número 666. Então essa é a interpretação do número hebraico. Ele manda o autor. Não, é uma tentativa. Ele tentativa. mandou o autor. Não mandou o autor calcular? Calcule. Então depende da gente calcular, entender isto. Calcule. É alguém que tenta ser perfeito, mas não é. Talvez seja essa a melhor resposta, né? Ele limita-se a convidar a sabedoria, a perspicácia, para algo que se trata de alguma coisa mais ampla do que um simples jogo. E, entre outras coisas, lá no capítulo 15, versículo 2, nós vamos chegar lá ainda, ele diz, por exemplo, que o crente deve vencer o número da besta, assim como a mesma besta. Aqui vou falar de um amigo seu, Padre Anderson. Opa, Santo Irineu. opa, meu santinho. Santo Irineu, ele também procura, né, nas Sagradas Escrituras, números paralelos que possam ter valor típico, né? Hoje, são 2000 anos de cristianismo, são 2000 anos que biblistas, teólogos, santos, todo mundo quer dar uma resposta para isso, né? Santo Irineu diz o seguinte, ele diz assim, no 600, talvez esse 666, ele esteja falando dos 600 anos de Noé, que seriam somados com 60 cúbitos de altura e os 6 de largura da estátua de Nabucodonosor, de maneira que a apostasia do Antigo Testamento preanunciaria aquela do tempo do Anticristo, com quem ele identifica a besta. Que viagem. É uma viagem, mas é alguém que conhecia a Escritura, né? Com certeza, mais próximo Para do fazer segundo, tudo né? isso aqui, né? É. Segundo, é de Santo Irineu também, do contexto da inteira sucessão da história da besta, Santo Irineu conclui que 666 é o nome de alguém, mas que não é importante, que não tem consistência. Porque lá em 17:8 se diz que a besta foi, mas não é mais. Então não é importante para nós. Terceiro, não, parou não, Padre. Pode, guarda a sua respiração. Terceiro, ele diz assim, é melhor a gente renunciar ao cálculo com letras e números, dizendo que o número 666, ele pode ser equivalente a muitos nomes. E que se fosse necessário conhecê-lo, o Espírito Santo e João teriam revelado. Uau, gostei dessa. Mas ele não parou por aí, não. Tem mais um ainda? Mas tem mais duas. Opa, Santo Irineu era eu não lembro desse magnífico. texto, não, ter lido. Depois ele diz assim, reflete, Elinda, sobre o número 666 em si mesmo, revelando que contém 3 vezes o número 6. Uma vez pela unidade, uma vez pela dezena e uma vez pela centena. Sim. E atribui aos 666 valor e força de número de recapitulação. Iniquidade, maldade e rebelião contra Deus. Falsidade da idolatria, apostasia, malícia, pseudoprofecia e engano. Isso Santo Irineu. Olha, esse homem, quer dizer, ele se debruçou sobre isso. Caramba. Depois tem outro colega seu. Sabe qual obra dá pra dizer? Você tem aí? Não, eu não citei aqui. Não citou, não? Não, mas posso procurar depois. Não sei se é. Deve ser Contra Heresias. Agora, qual livro deles, né? Qual livro? Sim. Contra Heresias. Outro colega seu. Quem? Beda. São Beda. O Venerável. Sim, Beda Venerável. Patrística. Ele diz assim, Salomão, todos os anos, recebia um tributo de 666
1000 talentos de ouro. E o anticristo, sedutor e tirano, gostaria de receber a mesma homenagem. E aí muitos outros autores citam o número 6 como um número incompleto, ou às vezes como um número de perfeição, né? Outros ainda com a interpretação anti-romana do Apocalipse a partir da gematria latina. Bruno de Seyne, entretanto, considera a não pertinência, já que o Apocalipse, como eu disse anteriormente, foi escrito em grego, nem em hebraico e nem em latim. O retorno à interpretação do Apocalipse em chave histórica, e particularmente em chave anti-imperial, buscava no número 666 o nome de algum imperador romano. Então, quatro intérpretes, né? Um em 1831, outro em 1836, outro em 1837 e um outro em 1837 também, independentemente um do outro, eles propuseram aquele cálculo que você mostrou de ali, Nero. né? Nero imperador em letras Isso é do hebraicas. século XIX, então. E que atualmente é a mais aceita das interpretações, né? Tanto por católicos quanto por protestantes. Mas eu né? gosto lá do Santo Irineu. Eu gosto dos primitivos. Você, eu Maria, gosto, você dos, é eu gato, gosto né? dos primitivos. Por isso que eu te falei, são seus amiguinhos. Eu gosto deles lá, entendeu? Fico mais fiel a eles. Agora eu volto a dizer, Padre Anderson, na verdade é um mistério irritante. É irritante porque faz brotar interpretações que se colocam idealmente em continuidade com especulações numerológicas, da filosofia pitagórica, gnóstica. E de qualquer forma, o mistério dos 666 ele pode ser um pouco esclarecido se nós coligarmos e confrontarmos esse mistério com outros números do Apocalipse, principalmente se nós partirmos do número 6. Um número que muitas vezes é relacionado e contrastado com o 6 é o número 7, não é? O número do agir perfeito de Deus, o número do Cordeiro, permanecendo por 3 vezes abaixo o número 7, do número 7, então 666, como nós já dissemos aqui, significaria 3 vezes imperfeito, ou então uma clamorosa falta de perfeição. A proposta, entretanto, ela se choca com o fato, viu, gente? Se choca com o fato de que o 7 é atribuído também por João ao dragão, né? Ele tem 7 cabeças, 7 diademas, lá no capítulo 12. É verdade, pai. E também a besta, que tem 7 cabeças. Por isso que é um mistério irritante. É mistério. João, eu sou irritante. Vamos dar nome a quem? Né? Filho do trovão. Pois é. Filho do trovão. Isso aí. Então, de qualquer forma, os números 7 e 12, eles caracterizam geralmente a plenitude da obra divina. Enquanto cifras truncadas, como 3,5, 6, metade de 7, respectivamente de 12... Alessandro, é só o sinal que... voltou. Deixam entrever a imperfeição. Não, segue. Deixa entrever a imperfeição. Não é? Mas como nós já vimos anteriormente sobre o número 7, o seu uso, inclusive para o dragão, nós devemos acrescentar que no Apocalipse a regra dos números imperfeitos ela é desconhecida. Para o nosso tempo, já dividimos o programa aqui, continua e não terminamos ainda. Nós estamos quase concluindo, hein? Quase. Porque eu falei que essa questão desse número horroroso aí, isso aí ia trazer dor de cabeça para nós, né? Tá, mas nós temos que chegar até o 16, é isso? Vamos dar conta? Hoje eu não sei se nós chegamos, né? Mas a gente para, então, fazer esse episódio em 3 episódios. Eu acho que nós vamos ter que fazer isso. Em 3. Padre Anderson. É? Eu acho que sim. Então tá, então fazer o quê, né? Mas posso só concluir uma coisinha? Por favor. 666, ele é antes de tudo uma cifra toda construída, isso tem que ter presente, sobre o número 6. Miserável metade do número 12, que é o número do povo de Deus. Assim, a besta não tem nenhuma relação com o povo de Deus. Nenhuma relação. Não é? Ou com as igrejas da Ásia, ou com todos os discípulos do Cordeiro. Né? Sem a mínima hesitação, quem lê o Apocalipse deve, consequentemente, optar pela parte justa.
deve-se colocar da parte dos 12 apóstolos do Cordeiro, dos 144 mil assinalados na fronte com o selo do Deus vivo, e deve ser bem consciente de que a pátria na direção da qual caminha é a Jerusalém celeste, com as suas 12 portas, com seus 12 fundamentos e com os 12 frutos da árvore da vida. Concluindo, Padre Anderson, agora eu vou concluir essa questão aqui. Os números do Apocalipse, eles falam de Deus e de Cristo, do seu ser e do seu agir. Então vamos lá. Falam das 7 igrejas da Ásia. Sim, totalidade. Das ações pneumáticas que nelas Deus e o Cordeiro realizam, e do povo que, vindo de longe, das 12 tribos de Israel, caminha na direção da cidade das 12 portas e da árvore da vida. Os números do Apocalipse dizem, portanto, como crer e quais escolhas fazer. É assim que nós passamos de um episódio ao outro do livro, aprendendo a reconhecer e a optar e a colocar-se com a certeza interior que os números nos transmitem. O leitor do Apocalipse, ele é envolvido também emotivamente. Isso aí dizem as imagens, o vocabulário, a vasta gama de gêneros literários aos quais João recorre. Mas João ensina a dominar as emoções com a lucidez e a racionalidade dos números. De tal forma que os números do Apocalipse, eles pedem e dão sabedoria e perspicácia. Então, sempre, ainda que em meio das mais duras realidades, o Apocalipse acaba com uma palavra de consolo. A comunidade cristã, ela deve viver em estado de alerta, porém sem desanimar, porque apesar do caráter satânico da perseguição, essa não será mais do que parcial e deficiente. Não chegou ao 7, isto é, a plenitude, a perfeição. Seu número não é 777. Isso seria 3 vezes perfeito. Isso só Deus. Seu número é 666, isto é, 3 vezes imperfeito. Tenta ser Deus e não consegue. Não Exatamente. consegue. Então a besta é esta. Padre, nosso objetivo hoje era do 11, 15, 16, 16. Vamos ter que dividir. Nós dividimos já, né? Por exemplo, essa é a segunda parte da quarta. sexta parte, né? Do sexto episódio. E vamos continuar, então, na próxima, e aí a gente faz o 14 e o 15. Exatamente. E o 16. O que vem pela frente aí? Só dar um spoiler aí. O que vem pela frente? O que vem pela frente, nós vamos falar do Cântico Novo. Então, o que coisa vem pela boa, frente né? são menores. Coisa boa. Então, das coisas boas a gente fala pouco, né? Porque o que é bom, não precisamos explicar tanto. Uma coisa ruim para você, meu Deus do céu. Então a gente volta no próximo aí, é o episódio 6.3, tá, gente? Então Vamos a gente continua. Do Cântico Novo. E aí depois tem o último, né? Não sei se vai ser o último. Nós vamos falar da mensagem irrevogável. A Babilônia. Depois nós vamos falar do tempo de semear e de colher. Uhum. Mas são todos pequenos episódios. E aí mais um cântico, o Cântico dos Vencedores. Sim. Né? E depois os anjos, aí de novo os anjos e as 7 pragas. Opa! Aí, nas pragas a gente para um pouco mais, entendeu? As 7 taças da ira de Deus ainda faltam. Uhum. Né? E aí nós terminamos, e aí sim nós chegamos na conclusão do Apocalipse, que vai do capítulo 16 a 22, que é a condenação da prostituta e o triunfo da esposa. Muito bem, meu povo. Olha, estudo como esse, acho que eu nunca vi em lugar nenhum, tá? Parte por parte, mas estamos aí. Obrigado pela sua presença. Compartilhe, né, esse conhecimento, faça com que mais pessoas tenham acesso, né? Assine também a Teoflix, porque vem muita coisa boa por aí. Deus te abençoe. Até mais.